Olá, espero que estejam todos bem, graças a Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador por isso. Hoje vamos falar sobre arrependimento depois da morte. O famoso escritor brasileiro Paulo Coelho afirmou que, abre aspas, o maior de todos os pecados é o arrependimento. Fecha aspas. Se ele afirmou tão absurdo, é porque jamais sofreu uma profunda frustração consigo mesmo, pois o teólogo A.W. Tozer afirmou com grande propriedade que, abre aspas, é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo, fecha aspas. E vou mais longe ainda, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos alerta que é impossível entrarmos no reino de Deus sem se arrepender e se converter. O Senhor nos diz: arrependei-vos e convertei-vos. O Senhor nos diz, abre aspas, arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Fecha aspas, em Mateus 4,17. Mas, e quanto aos que morrem sem terem tido tempo de se arrependerem e se converterem? Hein? As teologias modernas nos ensinam que não existe arrependimento depois da morte, e o único texto bíblico que apresentam para provar essa doutrina é Eclesiastes 9, de 5 a 6, onde diz, abre aspas, os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Fecha aspas. E no final do versículo 10 diz, abre aspas, no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Fecha aspas. Observem bem que o texto nos diz que depois que morremos não existe nenhum tipo de consciência. Mas se não existe consciência também, não irá existir arrependimento. Mas prestem muita atenção ao que vou dizer. Se não existe nenhuma forma de consciência depois da morte, também não irá existir nenhuma forma de alegria no reino de Deus, ou de extremo sofrimento no inferno. Vocês prestaram muita atenção ao que eu acabei de dizer? Se não existe nenhuma forma de consciência depois que se morre, também não existirá alegria ou sofrimento. Simples assim. Alguém seria capaz de me responder como é possível uma pessoa sofrer no inferno ou se alegrar no reino de Deus sem ter o mínimo de consciência possível? Alguém seria capaz de me explicar isso? O texto de Eclesiastes está correto, pois quando morremos é como se entrássemos num sono profundo, como se recebêssemos uma anestesia geral. Mas também nenhum texto do Antigo Testamento inteiro se fala em ressurreição. O Antigo Testamento fala sobre ressurreição, mas não é a mesma ressurreição revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. O Antigo Testamento fala numa ressurreição física de alguém que estava morto e voltou a viver, mas pode morrer novamente, enquanto que o Senhor Jesus nos revela uma ressurreição perfeita, completa, definitiva, uma ressurreição física e espiritual, uma ressurreição plena de corpo e espírito para a eternidade, uma ressurreição onde já não se morre jamais, onde já não se morre jamais. E é exatamente nesse contexto que Jesus nos revela sobre o rico e o Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, onde o condenado no inferno realiza uma conversa bastante consciente e extremamente educada com o pai Abraão, contrariando tudo que as teologias modernas nos querem fazer acreditar, de que existe um ódio desmedido, um ódio infinito naqueles que estão no inferno.
Por favor, leia todo o texto de Lucas 16, de 19 a 31, e perceba que não existe esse ódio descontrolado dos que estão no inferno, um ódio que precisou ser inventado pela igreja durante a Idade Média. Mas muitos irão dizer que esse texto sobre o rico e o Lázaro não passa de uma parábola, uma alegoria, uma metáfora, uma alusão, etc., etc., na intenção de diminuir o poder dessa revelação. Vou provar que esse texto do rico e o Lázaro, revelado por Jesus, não é uma parábola. Não é uma parábola, pois Jesus não o compara com nada que é conhecido do mundo judaico daquela época. Jesus sempre começa ou termina as suas parábolas dizendo, abre aspas, por isso o reino de Deus é semelhante, fecha aspas, comparando vários elementos da agricultura, da pesca ou do cotidiano, conhecidos daquela gente, com o reino de Deus. E é por isso que Jesus diz, abre aspas, por isso o reino de Deus é semelhante, fecha aspas. Mas com o texto do rico e o Lázaro, não existe essa semelhança, não existe essa comparação. Desafio vocês que leiam, novamente, todo o texto do rico e o Lázaro e observe isso, por favor. Te desafio a estudar todas as parábolas que Jesus ensinou, comparando-as com esse texto do rico e o Lázaro, e você irá perceber que esse texto foge totalmente a essa regra de ser uma parábola. A não ser que o inferno revelado por Jesus fizesse parte do cotidiano dos judeus daquela época. Mas mesmo assim, esse texto não poderia ser qualificado como parábola, pois Jesus não começa e nem termina comparando esse texto com o reino de Deus. Simples assim. Jesus não começa e nem termina esse texto comparando com o reino de Deus, como faz com todas as parábolas, sem exceção. Essa é uma prova contundente de que o texto do rico e o Lázaro não é uma parábola. Inventaram isso para, de uma certa forma, diminuírem a força desse texto como revelação divina. Nesse texto, Jesus nos revela que o condenado no inferno demonstra uma extrema preocupação com o arrependimento do seu pai e de seus 5 irmãos. Veja, abre aspas, ele replicou, pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os advirta, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se converterão. Mas Abraão lhe disse, se não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Fecha aspas, como está em Lucas capítulo 16, versículos 27 a 31. Alguns copistas ou tradutores da palavra de Deus usaram a palavra, abre aspas, converterão, fecha aspas, ou, abre aspas, convencerão, fecha aspas, como está neste texto que acabamos de ler, extraído da Bíblia de Jerusalém, mais antigas, da editora Paulinas, ou, abre aspas, fazer penitência, fecha aspas, como está em outras versões mais antigas, mas isso é mais uma intenção proposital de tentar enfraquecer a força dessa revelação, pois em todos os manuscritos lucanos dos primeiros séculos e mesmo nos textos gregos mais recentes não trazem as palavras converterão e convencerão, que não significam obrigatoriamente um arrependimento profundo e sincero. Mas nesses textos gregos trazem a palavra, abre aspas, a palavra grega
metanoezousim, fecha aspas. Metanoezousim, fecha aspas, que significa justamente um arrependimento profundo e sincero, acompanhado de uma significativa mudança de vida, uma conversão. Podemos ver isso no excelente livro Novo Testamento Interlinear, de Valdir Carvalho Luz, publicado em 2003 pela editora Cultura Cristã, que no início da página 249 diz que no final do versículo 30 está, abre aspas, metanoezousim, fecha aspas, já devidamente traduzido para, abre aspas, arrepender-se-ão, fecha aspas. Já as Bíblias de Jerusalém mais modernas, da editora Paulus, trazem essa mesma palavra, assim como as versões Ave Maria, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, etc, etc. Note que, além do diálogo entre o condenado e o pai Abraão ser extremamente educado, sem aquele ódio desmedido doutrinado pelas teologias modernas, o condenado demonstra uma preocupação exagerada com o arrependimento de seu pai e de seus 5 irmãos, insistindo que o pai Abraão atenda ao menos essa sua súplica. Veja, abre aspas, ele replicou, pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os advirta, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Fecha aspas. E nesse texto percebemos também outra mentira pregada pelas teologias modernas, pois é doutrinado que o condenado sente um ódio descontrolado contra Deus, onde ele está, que desejaria que todos estivessem também com ele ali, mas não é isso que vemos acontecer nesse texto. O que o condenado pede, aliás, suplica, é que, abre aspas, não venham eles também para este lugar de tormento. Mas muitos irão perguntar, se o condenado demonstra uma preocupação exagerada com o arrependimento de seu pai e de seus 5 irmãos, por que será que ele próprio não demonstra também esse arrependimento? A resposta é bastante simples. Ele não demonstra arrependimento ali no inferno, não é porque não possa se arrepender, ou porque não possa estar arrependido, pois ele está plenamente consciente que errou, mas é porque também está plenamente consciente de que precisa passar por aquele sofrimento, precisa, abre aspas, pagar, fecha aspas, por tudo de ruim que ele fez. Esse pensamento é loucura para as doutrinações das teologias modernas, mas vou provar para vocês que era exatamente isso que pensavam os cristãos e os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos. Veja, os grandes teólogos e os historiadores da igreja nos primeiros séculos sabem que o livro Apocalipse de Pedro pertenceu ao primeiro cânon da igreja, o cânon de Muratório, concluído no ano 180, o mais antigo cânon do Novo Testamento que se tem notícia. Ou seja, esse Apocalipse de Pedro foi considerado pela igreja até o final do 2º século como inspirado por Deus. No YouTube existe um canal do professor Jonathan Matias, onde ele nos apresenta o conteúdo do Apocalipse de Pedro na versão etíope, um vídeo com 26 minutos de duração, e a partir dos 19 minutos e meio ele nos revela um diálogo entre os condenados e o anjo do inferno, onde diz, abre aspas, e todos os que estão em tormento dirão a uma só voz, tem misericórdia de nós, fecha aspas. Mas ao ouvir isso, o anjo do inferno lhes responderá, abre aspas, agora vos arrependais, quando já não é tempo para o arrependimento, e nada de vida permanece, fecha aspas.
E o professor Jonathan Matias conclui que está no Apocalipse de Pedro, de 7 a 13. Muitos especialistas acreditam que o Apocalipse de Pedro foi compilado na primeira metade do segundo século. São Justino Mártir, por exemplo, que viveu entre os anos 100 e 165 da nossa era, o maior apologista cristão do segundo século, parece que conhecia esse livro, pois ao escrever a sua primeira apologia, no ano 155, nos dá um relato no capítulo 52, dos versos 7 ao 9, muito semelhante com o texto do Apocalipse de Pedro que acabamos de citar. Veja. Abre aspas, escutai o que foi dito sobre a percepção e o tormento em que se encontrarão os injustos. É o seguinte, seu verme não descansará e seu fogo não se extinguirá. Então eles se arrependerão, quando de nada mais lhes valerá. Fecha aspas. Como está no livro Justino de Roma, da coleção patrística, publicado em 1995 pela editora Paulus, a partir do meio da página 67. São Justino escreveu que eles, abre aspas, se arrependerão, fecha aspas, em vão no inferno, pois eles têm plena consciência que erraram e que precisam pagar por isso, exatamente como o condenado no texto do Rico e o Lázaro, revelado por Jesus. Outro escrito do segundo século revelando arrependimento depois da morte no inferno é o Pastor de Hermas, que foi escrito no ano 150. Esse Pastor de Hermas pertence ao Codex Sinaíticos, um dos mais importantes, o segundo mais importante manuscrito dos 4 primeiros séculos, ou seja, considerado canônico, considerado inspirado por Deus até o 4º século da nossa era. Pois bem, na visão, capítulo 1, verso 8, do Pastor de Hermas, nos revela que os, abre aspas, que são maus no coração, só atraem para si morte e prisão, sobretudo aqueles que passam esta vida se vangloriando de suas riquezas e não se interessam pelos bens futuros. As almas deles se arrependerão, fecha aspas. Um arrependimento inútil no inferno, já que estão conscientes que erraram nesta vida, e mais conscientes ainda que terão que pagar por tudo isso. Guardem bem esse pagar, como está no livro Padres Apostólicos, também da mesma coleção, editora e ano, no início da página 172. Quem duvidar disto tudo, convido a estudar os escritos do saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, o maior teólogo católico da América Latina, principalmente o meio da página 58 do seu curso de novíssimos de escatologia, publicado pela Escola Mater Ecclesiae, onde diz, abre aspas, ou, se não o consegue nesta peregrinação por motivo de covardia, tibieza ou outro qualquer, compreende-se logicamente que deverá chegar a essa pureza na vida póstuma, antes de entrar na visão face a face de Deus. Então a criatura se arrependerá. A alma terá consciência, fecha aspas. Dom Estevão estava se referindo à doutrina católica do purgatório, que não é uma doutrina aceita por nenhuma das outras igrejas, mas com isso ele está admitindo que existe um arrependimento depois que se morre. Mas por que será que esse arrependimento não pode existir no inferno, já que os condenados estão plenamente conscientes dos seus pecados cometidos em vida? Sei que muitos se escandalizarão com isto, mas o purgatório não existe. Não existe. E não sou eu quem afirma isto, mas sim um dos mais conceituados dicionários de teologia católica do mundo, o famoso Dicionário Crítico de Teologia, de Jean-Yves Lacoste,
publicado em 2004 pelas editoras Paulinas e Loyola, nas páginas 1472 a 1474, onde diz, abre aspas, purgatório. O termo purgatório não é bíblico, não é bíblico, e não é de emprego universal no cristianismo. Ele designa uma noção teológica, elaborada a partir da Idade Média no Ocidente. Fecha aspas. Essa doutrina do purgatório não era conhecida pelos cristãos dos 5 primeiros séculos, ou seja, antes da Idade Média, como acabamos de ver. E nem o próprio Jesus Cristo conhecia essa doutrina do purgatório, pois um dos mais respeitáveis etimologistas bíblicos do mundo, Joaquim Jeremias, ao ponto do Papa Bento XVI, o Papa teólogo, elogiar a sua erudição bíblica, nas páginas 165, 169 e 291 do seu livro Jesus de Nazaré. Pois bem, Joaquim Jeremias, ao fazer uma profunda exegese desse texto do rico e o Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, nos revela que, abre aspas, o versículo 26 mostra que Jesus não conhece uma doutrina do purgatório. Não conhece uma doutrina do purgatório. Fecha aspas. Conforme está no livro de Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus, publicado em 1986 pela editora Paulus, na página 186. Jesus nos revela que quem viver maldosamente, abre aspas, terá de responder ao julgamento da hiena de fogo, fecha aspas, que é o próprio inferno, em Mateus 5, 22, e apenas 4 versículos depois, ou seja, sem sair do mesmíssimo ensinamento, o Senhor Jesus Cristo nos diz para esses, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Fecha aspas. Mateus 5, 26. Mais uma vez, Jesus está sendo claro de não se referir a um purgatório tal qual é doutrinado pela Igreja Católica, mas muitos argumentarão e contra-argumentarão, dizendo que Jesus estava se referindo a uma prisão física, com grades e paredes, contra aqueles que pegaram dinheiro emprestado e não o devolveram. Mas então vou contar um segredinho para vocês. É que na época de Jesus, ninguém ficava preso por contrair dívidas. E não sou eu quem afirma isso, mas sim Gesa Vermes, um dos maiores historiadores do mundo, no seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, publicado em 2008 pela editora Record, onde nas páginas 118 e 397 nos revela que, abre aspas, a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico, fecha aspas. Vou repetir de novo para vocês ouvirem. Abre aspas, a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico, fecha aspas. Se, na época de Jesus, não existiam prisões para quem ficava devendo dinheiro, então que prisão é essa que Jesus está nos revelando? É uma prisão para aqueles que, mesmo se arrependendo de tanto mal que fizeram, terão que pagar, conforme está no Mateus 5, 26, terão que pagar, abre aspas, o último centavo, fecha aspas, até se verem livres de todos os pecados. Então muitos irão perguntar, como é que será esse em verdade, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas, revelado por Jesus Cristo. Na minha ignorância me limito a responder, somente Deus é quem sabe. Por favor, assistam novamente todo este vídeo, comparando detalhadamente todas as fontes bibliográficas que apresentei e raciocine sobre tudo isso, por favor. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós.
Aleluia. Louvado seja Deus por isso.